Boa noite. Vamos lá. Andréia. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, vamos aqui fazer uma prática de início. Estão me escutando? Estão me escutando? Acho que não. Então vamos ficar na nossa própria coluna, até mesmo um pouquinho mais para frente da cadeira, e sustentando as suas costas, sustentando o seu tronco, sem encostar, para que você possa sentir a força que existe nesses centros energéticos, né, sem um encosto. E aí a gente pode juntar as palmas das mãos diante do peito
E aí nós vamos aqui entoar o mantra Om por 3 vezes, preparando o ambiente. Então, e nós vamos suar esse mantra ao expirarmos. Então, vamos inspirar. E agora vamos ficar em silêncio, ouvindo uma oração, assim mesmo, com a mãozinha diante do peito. Demorou. Devagarinho você vai relaxando as mãos, deixando elas nas coxas, com a palma da mão para cima.
Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva Gajanana Bhutana Ganani Savatan Kapita Jambo Avaksharo Rakshanam Ganani Savatan Kapita Jambo Avaksharo Sri Satya Mahaprabhu Ki Jai Ho. Te vi chegando há 2 horas atrás. Engraçado, né? Achei que fosse até ela quando você entrou. Então, gente, bem-vindos a todos aqui, né? Estou olhando vocês aqui, então é aqui. Para quem não me conhece, vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Do fã do Mantras, né? Bom, eu estou aqui desenvolvendo um serviço, né? Que o meu mestre me passou, que é esse senhor aqui, que é falar sobre
coisas espirituais, falar sobre o amor, falar sobre o que realmente importa para a nossa vida, né? Então esse é o meu serviço, né? E eu trouxe aqui hoje, para começar, as palavras de uma outra pessoa também que me passou esse serviço, que é uma senhora, né? Uma mulher que não está aqui, que está faltando até ela aqui, que chama Ananda Maimá, né? Então eu vou ler algumas palavras dela, que eu acho que é muito bom para o nosso começo aqui. Eu estava aqui olhando, assim, sentindo ela, e de repente, do nada, eu vi o livro dela ali. Aí eu falei, nossa, então tá, mãe, é isso que você quer? Então eu vou falar um pouquinho das suas palavras, né? Então, aí eu abri uma página que realmente, ela tá aqui, que eu achei bastante, oi, dá para ver ela aqui? Vou botar ela aqui, juntinho com o Maharaj, depois a gente, então assim, ela é uma avatar, né? É uma pessoa que já veio para esse mundo realizada, já veio para esse mundo iluminada, desde quando ela nasceu. Ela veio para esse mundo aqui pela compaixão dela mesmo, né? E lá na Índia, ela tem muitas casas espirituais, lá a gente chama de ashram, ela tem espalhada no mundo, na Índia inteira. E acho que tem muita coisa também fora da Índia, né? E ela tem bastante conexão com ela, né? E eu trabalho para ela, né? Porque esse livro aqui, quem traduziu não fui eu, mas eu pedi para alguém traduzir, e eu que produzi a história, né? E então eu vou falar um pouquinho do que ela aqui, de uma pergunta que fizeram para ela, que chama assim, quando haverá paz na Terra? Né? Ela falou assim, bem, você sabe como estão as coisas hoje em dia? Elas estão acontecendo como são destinadas a acontecer. Aí a pergunta vem, quando este estado de desassossego terá fim? Porque eu achei que foi bem pertinente nessa época, que acho que é todas as épocas, porque é um desassossego que o ser humano tem, e principalmente agora estamos num desassossego, né, bastante grande. Ela fala assim, o fato de que muitos de vocês se preocupem com isto e perguntem quando isso terminará, também é um modo de sua automanifestação. Aí ela fala, Jagat, que é o mundo, quer dizer movimento incessante e obviamente não pode haver nenhum descanso em movimento. Entende o que ela está falando aqui? Que o mundo está em constante movimento e obviamente não pode haver nenhum descanso em movimento. Como poderia haver paz no perpétuo ir e vir? Como poderia ter paz nesse perpétuo movimento de ir e vir? A paz reina onde não existe nem ida e nem vinda, nem ardor e nenhum derretimento. Inverta seu curso, avance em direção a Ele. Avance em direção a Ele, em letra maiúscula, a Ele, Deus. E então haverá esperança e paz. Através da sua prática espiritual, que ela chama de japa, que é fazer repetidamente mantras e meditações, aqueles que são próximos a você, quando a gente faz esse tipo de
prática, né? Também serão aqueles que estão próximos a nós, serão beneficiados pela influência benéfica da sua presença. Para desenvolver gosto pela meditação, pelas práticas espirituais, você tem que fazer um esforço deliberado, que significa um esforço consciente e contínuo, da mesma maneira que a criança tem que ser colocada para sentar e estudar, seja por convencimento ou imposição. Então, da mesma forma que a gente precisa fazer práticas espirituais, da mesma forma que a criança vai lá, aprende, porque ela precisa e a gente convence que ela precisa estudar, ou mesmo por imposição, vai lá e estuda, né? Tomando remédios ou injeções, um paciente pode melhorar. Mesmo que você não se sinta inclinado a meditar, conquiste sua relutância e faça uma tentativa. O hábito de vidas incontáveis o está colocando na direção oposta e fazendo com que isso seja difícil para você. Porque a gente começa a nossa prática espiritual e a gente depois vai esquecendo, até que a gente para e esqueceu completamente. Ou mesmo a gente pode ter consciência que a gente parou e a gente tem a mesma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero. Né? Isso é um domínio da mente inferior, né? Para a gente não meditar, para a gente não fazer a nossa prática espiritual. Então, o hábito de vidas incontáveis o está colocando na direção oposta e fazendo com que isso seja difícil para você. Hábito de muito tempo, não só de agora, né? O que a gente tem que fazer? Mantenha, apesar disso, essa prática, né? Sua persistência lhe dará força e te moldará, o que quer dizer que você desenvolverá a capacidade de fazer a sua prática espiritual. Se decida, por mais árdua que seja a tarefa, ela terá que ser realizada. Reconhecimento e fama só duram pouco tempo. Elas não. Né? O reconhecimento e fama não o acompanham quando você deixa esse mundo e quando você deixa o seu corpo. Se seu pensamento não flui naturalmente para o eterno, fixe-o nele pela sua força de vontade. Alguns balanços fortes do destino o empurrarão em direção a Deus. Isto será tão somente uma expressão de clemência dele. Ainda que dolorosos, é com esses balanços que as pessoas aprendem as lições. A obstinação da mente deve ser reduzida com firmeza, porque a mente obstinada, ela fica rodando em volta do rabo, né? Então, o que ela falou aqui é que a gente precisa reduzir, né? A obstinação precisa ser reduzida com firmeza, mesmo se a mente coopera ou não, porque a mente, ela não coopera nada. Ela é um cavalo selvagem, né? Que precisa ir dominando até que ela, igualzinho a criança ali que precisa ficar sentada, como ela mesma falou, e para poder realmente sossegar e ouvir, né? O que o ser superior tem para dizer, né?
Mesmo se a mente não coopera ou não coopera, você deve ser inflexível em sua determinação em realizar um certo número de práticas sem falhar. Simplesmente porque é um trabalho espiritual e é o real trabalho do homem. Há tanto tempo você se acostumou a executar ações que o acorrentam. Olha só, há tanto tempo você se acostumou a executar ações que o acorrentam. Então, por pura força do hábito, você se sente inclinado a ligar-se repetidas vezes a essas atividades corriqueiras do dia a dia. Mas se você tentar com afinco, por algum tempo, você poderá ser, por si próprio, como você é atrelado ao seu trabalho e que quanto mais você se ocupar em fazer seu sadhana, que é o seu trabalho espiritual, mais rápido será o seu avanço. Quanto à rendição do ego, isso um dia chegará pelo empenho constante em viver uma vida de dedicação, o que significa a autorrendição, se não a rendição do próprio ego. Então, a gente nós, vamos parar um pouquinho para eu receber essa bênção, essa chuva. Receber essa bênção, uma bênção a chuva, né? Obrigada. Então, o que ela está falando aqui, que o que importa para nós, seres humanos, é nós irmos em direção a Deus, né? A Deus, em direção a Deus. Quem é Deus? O nosso eu superior. Né? E que essa é a verdade, né? Ela fala, ele fala, outros mestres falam, né? E para a gente poder chegar nisso, nesse Deus, a gente precisa fazer práticas diárias mesmo, para poder dar uma invertida nas correntes de negações que temos, que são as nossas dificuldades de chegar a Ele, até mesmo de fazer essas práticas, e que estão ali na nossa fazeção, né, no nossas atividades diárias e também nos nossos enredos que nos fazem infelizes. A prática, ela é importante para a gente ir chegando mais perto de nós e sermos mais íntimos de nós, para conhecermos tudo que envolve esse ser divino e o ser divino. Né? O não, ela fala assim, a gente já tem, né? O não a gente já tem, concorda? Todo mundo concorda aqui que a gente já tem? Nossa, bastante não. Mas ela fala assim, aonde há não,
também há potencialmente um sim. Quem pode reivindicar estar além da negação e da afirmação? Ter fé é imperativo. O impulso natural de ter fé é algo profundamente enraizado no homem. Se desenvolve em fé e em Deus. É por isso que o nascimento humano é um benefício tão grande. Não se pode dizer que ninguém tem fé. Todo mundo seguramente acredita em alguma ou outra coisa. A palavra man, us, é human, né? É derivada de mente, que é man, e us, que é consciência, que denotam a consciência e vigilância da mente. Isso mostra que o chamado natural do homem é para atingir o autoconhecimento. Então, é natural o chamado do homem para se conhecer. Quando as crianças aprendem a ler e a escrever, elas têm que aceitar a repreensão e a censura. Deus também ministra no homem leves palmadinhas de vez em quando. Isto nada mais é do que um símbolo da sua clemência. Do ponto de vista mundano, tais palmadinhas são consideradas extremamente dolorosas, mas de fato elas provocam uma mudança no coração e conduzem o ser humano à autorreflexão, ao autoconhecimento e, inevitavelmente, à paz. Né? Perturbando a felicidade mundana, eles induzem o homem a buscar o caminho da felicidade e da supremacia. Então, quando a gente passa aqui pelas nossas... O que quer dizer essa palmadinha? Né? As dificuldades que a gente passa. Né? Exatamente, todas as dificuldades que a gente passa é uma clemência de Deus, porque ela fala aqui, não aqui, ela fala, né, que Deus nunca vai te deixar satisfeito em matéria para você realmente compreender que a satisfação só vem dele, só vem de Deus. Ela fala isso. É maravilhoso isso. Porque a gente procura satisfação na matéria. A gente procura satisfação na comida, a gente procura satisfação no nosso trabalho, a gente procura satisfação no nosso estudo, nas relações, né? Às vezes até a gente pode ficar satisfeito, mas tem fundo esse buraco. Ou melhor, não tem fundo esse buraco, né? Tem um limite. Aí começa a dar errado a relação, começa isso, começa aquilo, começa a pensar, onde que está essa relação? Tá calcada em quê? Né? Então, qual é a sua dificuldade? Onde está, nesse momento, a sua dificuldade na vida? Faz uma reflexão aqui. Aonde está a sua dificuldade, a sua insatisfação? Pensa bem se aí, nessa insatisfação, você está longe de você mesmo, você está longe de Deus. Deus, quando eu falo Deus, ele está dentro e ele também está fora. Porque ele é o universo. Né? Então, coloca uma pitadinha de Deus nessa insatisfação. Começa a entregar
a entregar-se para Ele. O que é que eu preciso fazer? Qual é o meu dever real que eu preciso para poder ficar mais em paz? Nesse mesmo âmbito onde você está tão insatisfeito. Aí vou continuar aqui. Claro que é verdade que o corpo humano vive pela respiração e consequentemente, tem sofrimento. A vida humana, na realidade, a vida animal, em geral, depende da respiração, que é um sinal de perturbação no equilíbrio universal. A criação inteira é caracterizada por esta perturbação. O processo de respirar implica num movimento dual. Interessante, né? Para dentro e para fora. E num período de descanso entre os dois. O estado de harmonia pode ser alcançado pelo desvincular-se deste desejo pelo movimento, atingindo o repouso, calma e paz. Isto é possível através do yoga. Quando a pessoa estiver em um estado estático perfeito, não há mais qualquer necessidade de respirar. A respiração é bem, quase nada. E aí, olha, ela fala assim que há 2 tipos de peregrinos na jornada da vida. Um é como um turista. É um turista. E é propenso a fazer turismo aqui na Terra, vagando de um lugar para outro, borboleteando entre uma experiência e outra por pura diversão. Entendem isso? Que as pessoas, tem pessoas que estão aqui para turismo. Elas não estão aqui a passeio. Quando uma pessoa assim está lá trabalhando, né, bastante internamente, a gente fala assim, essa aqui não está a passeio. Né? Essa aqui está na jornada dela, firme, não está para brincadeira. Né? Dá para desligar? Tá com eco aqui a caixinha. Então, o que acontece? É a pessoa que ainda está dormindo, que ainda está querendo apenas os desejos da vida, está querendo suprir as necessidades básicas. Ela não fica perguntando por que isso, por que aquilo, por que a vida tem que ser assim, assado. Quem sou eu nesse lugar? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde que eu vou? Nem passa por ela. Eu costumava falar assim, não vem com esse papo cabeça para cima de mim, não. Eu não gosto. Né? Que papo meio espiritualista não vem, não. Né? Então, assim, estamos vivendo. A vida é essa. Essa é a vida. Dormir, acordar, comer, trabalhar, namorar, ter filho, dorme e continua a vida assim. Sem se questionar absolutamente nada. E aí existe um outro tipo de pessoa que trilha o caminho
que é coerente com o verdadeiro ser do homem e leva para a sua verdadeira morada, e leva para o autoconhecimento. A tristeza vai, com toda a certeza, ser encontrada durante a viagem empreendida em busca de prazer e turismo. Enquanto sua verdadeira morada não for encontrada, o sofrimento é inevitável. Compreenderam isso? Que lindo que é isso? Enquanto a gente não estiver realmente voltado para a gente ir em encontro da nossa casinha, da nossa verdadeira morada, né, existirá o sofrimento, porque existirá a dualidade. A sensação de separação é a raiz da miséria do ser humano, porque é fundamentado num erro, no conceito de dualidade. E é por isso que o mundo é chamado de dual. A crença de um homem é enormemente influenciada pelo seu ambiente. Por isso, ele deveria escolher a companhia do sagrado e do sábio. Interessante, né? É muito verdadeiro isso. A gente quer tanto a liberdade, né? Mas a gente não sabe que nós somos influenciados, né, pelo meio, pelo o que é social, pela cultura, pela educação. Então ela está falando assim, a crença de um homem é enormemente influenciada pelo seu ambiente, por isso ele deve escolher a companhia do sagrado e de um sábio. Crença significa acreditar no seu ser. Descrença é confundir o seu não ser com o seu ser. Descrença é confundir o seu não ser com o seu ser. Então, há instantes de autorrealização que ocorrem pela graça de Deus, enquanto que outras vezes pode-se verificar que Deus desperta em alguns um anseio febril pela verdade. No primeiro caso, a realização ocorre espontaneamente, e no segundo caso, se consuma através de tentativas. Mas tudo é provocado unicamente por sua clemência, pela clemência de Deus. O homem pensa que ele é o realizador de suas ações, enquanto que, de fato, tudo é administrado de lá. A conexão está lá, assim como uma casa de força. Contudo, as pessoas dizem, eu faço. Eu aconteço, eu tenho a força. Como que isso é maravilhoso? Quando, apesar de todos os esforços, uma pessoa perde um trem, isto não deixa claro de onde todos os seus movimentos estão sendo dirigidos? O que quer que tenha que acontecer a quem quer que seja, em qualquer lugar, a qualquer hora, é tudo previsto por ele. Seus arranjos são perfeitos. Que coisa, né, gente? E a gente sofre tanto com o nosso controle. A gente sofre tanto porque a gente acha que a gente tem controle de tudo. Acha que a gente tem controle da nossa vida. Né?
Existe uma eterna relação entre o homem e Deus. Mas no seu jogo de Deus, às vezes a relação está lá e às vezes é cortada. Ou pelo menos aparenta ter sido cortada. Mas não é bem assim, uma vez que a relação é eterna. Né? Porque a relação nossa, realmente, Deus está dentro de nós e Ele sempre estará. Né? Então, isso é eterno. É completamente eterno. Mas, de novo, isso por outro lado, não existe tal coisa como relacionamento. Uma pessoa que veio conhecer este corpo diz: eu sou um recém-chegado a você. Ele recebeu a resposta: de fato, sempre novo e sempre velho. Porque é sempre novo e sempre velho, porque é o velho que está vindo, porque é sempre o ser. Aquilo que não morre, aquilo que sempre é. A luz do mundo vem e vai, e é instável. A luz que é eterna nunca pode ser extinta. Por esta luz você vê a luz exterior e tudo no universo. É somente por ela a luz, né, que sempre brilha dentro de você, que você pode perceber a luz exterior. Tudo que aparece para você no universo se deve unicamente àquela grande luz dentro de você e somente porque a essência do conhecimento supremo das coisas se encontra escondida nas profundidades do seu ser. É que é possível para você adquirir qualquer tipo de conhecimento. Quando se chega na profundidade do ser, é que o conhecimento se faz. Bom, muito bonito, né? Não é lindo? Vou parar por aqui, as palavras dela hoje. Opa! Nessa caminhada, nessa caminhada, né, de ir ao encontro dele, não é pessimismo, mas é a realidade, né? Nós temos muitas provações, né? Que são essas palmadinhas. Delicadamente ela colocou como palmadinhas, porque às vezes não são palmadinhas, às vezes é uma bomba que cai mesmo, né? Que a gente chama mesmo para cair, para a gente acordar, né? E nessas provações é que a gente precisa lembrar que são presentes, que são presentes de Deus. É como se Deus estivesse assim batendo lá dentro, falando assim: toque, 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 me deixa sair, eu preciso sair. Ele precisa sair, ele precisa acordar, a gente precisa dar espaço para ele poder se manifestar, porque às vezes nós temos talentos, às vezes não, temos sempre talentos, dons que estão mirrados, que estão lá achatados, que estão meio dormindo, mortos até, que precisam acordar, que precisam ser desenvolvidos.
Só que como a gente está no sofrimento, a gente não consegue enxergar, então a gente quer sair correndo. A gente não quer saber. Então a gente vai para um outro lado. Né? Mas Deus é tão bom que na hora certa Ele vai te mostrando o caminho de volta. Que a gente precisa voltar para casa. Né? E a gente vai devagarinho, vendo onde que estão as luzinhas para poder voltar para casa. Porque se é que a gente tem amigos a favor da gente, que a gente tem muitos amigos, esses amigos eles vão cooperar com essa volta para casa. Assim como também existem amigos que cooperam para a gente ir para longe, mas com certeza um dia vai chegar esse amigo que vai te trazer de volta para casa. Seja nessa vida, seja em outra, isso vai acontecer. E aí, para poder realmente fazer essa integração e trazer essa realização em Deus. Essa realização que é quem sou eu verdadeiramente. E aí sim começa uma outra jornada num outro patamar, com mais responsabilidade, né, com mais deveres, para poder ir escalando, né, os degraus da escada. Então, o autoconhecimento, ele é, como ela falou, que o ser humano, ele é da essência nossa, é esse conhecimento em Deus. E para conhecer Deus, eu preciso me conhecer por inteiro. Aquilo que é Deus, aquilo que não é Deus, que eu venho falando, né? E fazendo práticas, como ela falou, de sadhana. Esse aqui é um sadhana meu. Essa prática aqui é um sadhana que eu preciso fazer, que não foi me dado porque eu quis, né? Foi porque me mandaram fazer, né? Então, que é minha prática espiritual também, mas não é só essa, são várias. Né? E qual é a sua prática espiritual? Você tem uma prática espiritual diária que já te passaram ou mesmo você mesmo se colocou para fazer e que de repente está aí esquecida, está aí adormecida? Então, assim, que você possa, a partir de hoje, de repente, começar, sim, fazer 2 minutos, 2 minutinhos, 3 minutos, 4, que você se propõe a fazer alguma coisinha, fazer meditação, canto, né? Então é importante que a gente dê um passo em direção a essas disciplinas, para a gente poder, esse é um passo que a gente faz em direção a Deus, e aí Deus, Ele dá, nossa Senhora, Ele vem que vem. É uma porta assim que Ele vem que vem. Um pouquinho que a gente faz.
às vezes, assim, eu preciso fazer pujas, né? Então, eu faço puja uma vez por semana, mas faço puja todo dia ali para o Ganesha, para o meu trabalho, ali para o meu mestre, para acendo a vela. O que é puja? É eu faço uma doação, então, com alimentos. Então, o fogo, o ar, a terra, né? E fogo, ar, terra, os 4 elementos. Água. Coloco um pouquinho de água, né? Vou lá, coloco. Aí eu posso trabalhar. Mas eu preciso de um puja maior. Então, toda sexta-feira, a gente tem um centro aqui, né? E a gente faz um puja para Lakshmi, que é a guardiã da casa, e pro Guru, para Ganesha. E aquilo lá, eu só vou entender toda vez, a minha mente entende, quando eu estou fazendo puja. Por quê? Porque parece que o puja é para mim, sabe? E é mesmo. Porque não é para a divindade, é para a divindade ali que está ali, mas é a divindade que está em mim. E todo mundo. E aí, quando a gente vai dando banho, porque a gente faz uma abhisheka, que é o banho e tal, nossa, vai saindo mesmo, porque eu estou tomando banho, um banho espiritual. Aí quando a gente termina, tá todo mundo assim, ó, todo mundo leve, todo mundo gostoso, todo mundo feliz, né? Isso é uma prática espiritual. Assim, nossa, que eu possa me lembrar disso. Então, quando a gente estava na Índia, a gente chegou lá em Dharamsala, que é budismo, né? E tem uma coisa do silêncio, é só focar no silêncio. E aí chegou um silêncio profundo, né? Todo mundo. Aí uma pessoa fala assim, que eu nunca possa esquecer que isso é bom para mim. Ontem ela estava falando, nossa, que difícil que tá para poder silenciar, socorro, né? Porque essas atividades, elas tomam conta de nós, do dia a dia, né? E a mente ela vai indo, né? E ela vai que nem ela precisa desses alimentos, e aí ela vai ficando cheia. Então, quando a gente está fazendo as práticas espirituais, a gente vai esvaziando para Deus poder, pelo menos, falar ali, oi, tô aqui, filha, tô aqui. Ou eu falar assim, eu sou Deus. Certinho? E aí, pessoal, vou falar um pouquinho. Então, minha vida é essa, né? Trabalhar mesmo para as pessoas chegarem mais perto delas mesmas, para elas poderem se inspirar, poderem trazer os talentos, poderem trazer suas belezas, né? E eu tenho vários trabalhos. E eu vou falar de um deles que vai acontecer assim, em primeira mão aqui, que eu não falei para ninguém, né? Que são viagens que eu levo grupos, né? E eu tô levando no mês de junho para um lugar sagrado que se chama Monte Shasta, né? E esse lugar é um lugar que existem vibrações muito altas, né? É um lugar onde a mente ela tem uma condição de se ajustar, né? E vários mestres passaram por lá. Um deles, acho que todo mundo conhece, que é Saint Germain, que foi onde ele instalou a chama violeta, né? E estudos, né, falam que os lemurianos
eles estão ali dentro da terra, né, debaixo da montanha, e também a cidade de Telos, que são pessoas que são evoluídas, né, com tecnologias e tudo mais. E lá nós vamos fazer muitas práticas de meditações, de autoconhecimento, de trabalhos, de rituais espirituais. E em todo lugar, em todos os meus trabalhos, eu gosto muito, né, que eu sinto que realmente a gente precisa trabalhar em todos esses níveis, que é no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental e no espiritual. Então, nós lá vamos ter um cuidado com a alimentação, porque a alimentação é bem importante para o campo espiritual, né, onde vamos ter alimentos anti-inflamatórios. A gente se alimenta com esses alimentos que não trazem a inflamação para o corpo, que são alimentos mais sátívicos. Eles dão sustentação para a gente trabalhar melhor o nosso mental, porque os alimentos também não são alimentos estimulantes para o mental. Então, eles ajudam a gente a ficar mais em silêncio, a dar mais espaço, né, na mente, para entrar energias com frequências mais elevadas. Ajudam a gente a trabalhar no emocional, porque o emocional é muito importante ser trabalhado para o espiritual atuar, para a gente poder limpar o campo, né, para a gente poder, as frequências superiores poderem atuar, porque nesse emocional, às vezes a gente se liga a frequências baixas. Então, esse trabalho, e qualquer trabalho que eu faço, está envolvido a alimentação, né? É assim porque o meu corpo, ele pediu assim e pede assim, né? Porque qualquer coisa que eu me desajusto, eu tenho uma caída, né? Então, é importante a gente ter consciência naquilo que a gente ingere, né? Porque exatamente como ela falou, que a gente tem o hábito, né, das nossas crenças serem do ambiente, o nosso ambiente está cheio de porcarias para a gente colocar na boca, né? Em todo lugar. Então, isso é bem importante de podermos ter consciência do que colocamos para dentro e o que cada alimento faz com o nosso corpo físico, mas com os nossos corpos energéticos, né? E a gente trabalha também esse corpo emocional para poder se ajustar, para poder trazer esse conhecimento desse corpo. Se tem algumas dores, se tiver algumas dores, a gente vai trabalhando para a gente poder realmente limpar, para a gente poder trabalhar uma outra energia que vem também de mestres ascensionados, também no plano divino, do poder universal, que está lá e que está aqui, né? E que a gente pode também trabalhar também para a humanidade, emanando luz, emanando orações, emanando para a nossa humanidade, para o nosso planeta, né? Porque ali existem energias espirituais que estão realmente emanando luz para o nosso planeta. E ali é considerado o primeiro chakra da Terra,
Então é onde o vórtice gira para poder manter o movimento da Terra, né, no constante movimento de luz. Então, a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem fazer parte do grupo do WhatsApp, a gente faz bastante coisas por lá também. E aí a gente vai colocar e a Bianca, ela é quem vai dar as informações, né, de tudo que vai acontecer, de onde é e tal, né, dos valores. E o trabalho vai acontecer. Ela vai estar lá o link do site, né? Lá no WhatsApp. E o trabalho vai ser do dia 18 de junho a 26 de junho, né? E quem quiser estar também nessa energia, pode fazer também práticas, né, dentro desses dias que eu vou estar lá, né, que vamos fazer uma corrente de práticas, né? E então, só que não envolve só esse meu trabalho, né? O trabalho é um trabalho que eu tenho vários projetos, e um deles vocês podem seguir no Instagram, que é a Escola AIE, né? Que tem lá vários projetos, várias práticas de autoconhecimento para você conhecer outras linguagens, porque aqui eu vou falando de vários jeitos para poder entrar de alguma forma, né? Porque se não entra de uma forma, entra de outra, mas sempre nesse lugar do autoconhecimento, sempre nesse lugar de ir em direção a si mesmo e encontrar a morada sagrada, né, que é Deus, né, e compreender que somos realmente, né, para poder chegarmos nessa realização em Deus e começarmos a compreender essa dualidade, como é que funciona essa dualidade. E a gente não se perder nessa dualidade, né? Então vocês podem conhecer, eu vou falando devagarinho, né? E assim, vou terminando aqui, porque aqui em Goiânia, pessoal, já está tarde. Não é, gente? Aqui em Goiânia, porque lá em São Paulo aqui está começando a noite. Só apenas começando. É um pouco diferente, né? Então a gente pode cantar um pouquinho, a gente pode cantar, vocês vão começar a cantar aqui, né? Porque já está com sono, né? Cansaço, né? Calor. Vamos lá. Jai Jai Hanuman.
Jai 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 Hanuman. Jai 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 Hanuman. Jai 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 Hanuman. Jai 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 Hanuman. Jai 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 Hanuman. Ontem foi dia de Hanuman, nascimento de Hanuman, que é o Deus macaco, que vai tirar a nossa consciência, a Sita, dos infernos, da escuridão.